Dentro de cada uma das nossas células, existe um universo. E no centro dele, um código. Trilhões de letras, organizadas em uma sequência que define quem somos. Mas o que poucos sabem é que parte desse código continua sendo um enigma para a ciência. Trechos do nosso DNA simplesmente não fazem sentido. São padrões indecifráveis, instruções sem lógica, mensagens que ninguém consegue decodificar. O que são? Um erro da evolução? Dados esquecidos? Ou algo muito maior? Prepare-se para explorar os mistérios ocultos no código genético humano. Um enigma biológico que desafia cientistas, filósofos e curiosos como nós. O DNA, ácido desoxirribonucleico, é o manual de instruções da vida. Ele está presente em praticamente todas as células do corpo humano e carrega os dados genéticos que moldam nossas características. São cerca de 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, representadas pelas letras A, T, C e G. Essas letras formam palavras, frases, comandos. Tudo em nós, cor dos olhos, formato do rosto, metabolismo, até parte do nosso comportamento, está escrito nesse código. Mas mesmo com todo o avanço da ciência genética, mais de 90% do DNA humano ainda é considerado um mistério. E isso nos leva a uma pergunta desconcertante. Por que temos tanto código que não sabemos ler? Durante décadas, os cientistas chamaram essa parte desconhecida de DNA lixo. Isso porque ele não parece codificar proteínas, nem seguir os padrões das partes conhecidas do genoma. Mas com o tempo, a ciência começou a questionar esse nome. Porque mesmo sem função aparente, esses trechos estão ali, em todos nós, conservados ao longo de milhares de gerações. E o mais curioso, alguns desses fragmentos estão presentes em espécies muito diferentes entre si, como se fossem pedaços de um código universal, ou relíquias de um passado genético comum. Mas por que manter algo que não serve para nada? Alguns deles contêm sequências repetitivas, simétricas, complexas, como se fossem mensagens criptografadas, esperando por alguém que possa compreendê-las. Pesquisadores descobriram que algumas dessas sequências seguem padrões que lembram linguagens artificiais. São como algoritmos. Sequências que se repetem com pequenas variações, como se fossem partes de um texto ou um software. Alguns estudiosos chegaram a comparar o DNA a linguagens humanas e perceberam semelhanças com a estrutura da gramática. Frases curtas, repetições, símbolos silenciosos. Como se houvesse um vocabulário escondido no núcleo de cada célula. Essa ideia levou alguns cientistas a propor uma hipótese ousada. E se o DNA for mais do que biologia? E se for linguagem codificada? E é aqui que o mistério se intensifica, porque onde há código, há codificador. Algumas teorias sugerem que esses fragmentos de DNA podem conter dados de uma civilização ancestral, informações passadas de geração em geração, mas que perderam seu decodificador com o tempo. Outras teorias vão ainda mais longe, dizendo que a vida na Terra pode ter sido semeada por seres de fora do planeta. É a hipótese da panspermia dirigida, apoiada inclusive por nomes como Francis Crick, um dos descobridores do DNA. Segundo ela, formas de vida primitivas, ou seus códigos genéticos, teriam sido enviados intencionalmente à Terra por civilizações avançadas. E o DNA seria não só um motor da vida, mas também um recipiente de memória universal. Em 2012, um projeto revolucionário mudou nossa visão sobre o genoma, o ENCODE. Essa iniciativa internacional mostrou que mais de 80% do genoma tem alguma função biológica, mesmo que não produza proteínas. Essas funções incluem controle, ativação, silenciamento e regulação genética, como se fossem interruptores, sensores ou linhas de código que operam em segundo plano. O DNA, nesse sentido, não é só um livro, é um sistema operacional completo. Mas mesmo com essa descoberta, ainda existe uma grande porção do genoma cujas funções permanecem desconhecidas. Um território escuro, dentro de nós. Outra revelação impressionante.
Alguns trechos do DNA exibem padrões matemáticos sofisticados, como a sequência de Fibonacci, proporções áureas e estruturas fractais. Esses padrões aparecem em várias formas da natureza, desde a formação de galáxias até a espiral de uma concha. E encontrá-los dentro do DNA levanta uma hipótese intrigante. Estamos diante de uma linguagem matemática universal? Uma assinatura recorrente da vida no cosmos? 7. O enigma dos genes silenciosos, mistério não resolvido. Outro componente misterioso, os genes silenciosos. São genes que têm estrutura completa para funcionar, mas nunca são ativados, ou pelo menos, não sabemos como ativá-los. Eles podem ser fragmentos adormecidos da nossa evolução, ou reservas genéticas guardadas para situações extremas. Mas alguns sugerem que esses genes poderiam ser ativados por fatores externos, como frequências sonoras, campos magnéticos, ou até tecnologias que ainda não desenvolvemos. Eles estão lá, como portas trancadas, sem chave. Hoje, com a ajuda da inteligência artificial, os cientistas estão usando algoritmos para ler o DNA como um idioma. Essas IAs conseguem encontrar relações invisíveis ao olho humano, padrões escondidos em trilhões de combinações. E alguns resultados são surpreendentes. As máquinas encontram semelhanças entre o DNA e os códigos usados em programação de computadores, chamadas loops, comandos. Isso reacende uma pergunta incômoda. A vida foi projetada? Ou será que nossa biologia é apenas uma forma altamente otimizada de informação digital? Se o DNA contém uma linguagem, quem a escreveu? E se há mensagens embutidas, quem as colocou ali? Deus? A natureza? Civilizações antigas? Ou uma combinação de todas essas forças? O que isso diz sobre a nossa origem e o nosso destino? Somos apenas organismos evoluindo ao acaso? Ou peças de uma equação muito maior, onde o código genético é só a superfície? Hoje a ciência avança como nunca. Deciframos genomas, criamos organismos sintéticos, editamos a própria vida. Mas ainda não conseguimos entender tudo o que está escrito dentro de nós. Há códigos que resistem, há padrões que desafiam a lógica, e há perguntas que ainda não sabemos fazer. Talvez o DNA seja um livro em uma linguagem perdida, ou um repositório esperando ser ativado. Talvez sejamos portadores de uma mensagem deixada por alguém, ou algo muito além da nossa compreensão. E você, acredita que o DNA guarda uma mensagem escondida? Ou tudo não passa de coincidência e especulação? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo, compartilhe com quem ama ciência e mistérios, e se inscreva no canal Inteligência e Ciência. Nos vemos no próximo Enigma.